Boa noite, amados. Que o Senhor abençoe a todos vocês. E queremos nessa noite fazer nossa transmissão aqui da nossa congregação. Mas a igreja está espalhada em casa, nos lares. E cada um de vocês que estão conectados, ou que estão entrando para entrar em conexão conosco, também se conecte com Jesus, com o céu. Nesta noite eu quero iniciar aqui lendo Mateus 28, a partir do versículo 1. E nesse texto, lógico que é um domingo de Páscoa, é uma festa que é comemorada pelos judeus, pela Igreja Católica. E Jesus, quando se reuniu para celebrar a última Páscoa, porque ele era judeu, ele instituiu a ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Mas o mundo inteiro para refletir sobre Jesus e sobre a morte dele. Lendo em Mateus 28, desde o versículo 1, diz o seguinte: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: qual a mensagem do anjo? Aqui vamos ver. Para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenhais medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Então a primeira mensagem do anjo e a segunda mensagem de Jesus: não tenham medo. E esse é um tempo que nós precisamos ouvir essa mensagem. Por que não ter medo? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós o adoramos, não só adoramos a Jesus porque Ele recebe a nossa adoração nos céus, mas porque a sua glória se manifesta, o seu poder se manifesta na terra, sobre todas as necessidades humanas, aonde invocamos o seu nome. Que nesta noite, aí no seu lar, aí onde você está nos acompanhando, se coloque diante de Deus. Vamos orar, vamos buscar a sua face. Jesus está vivo, Ele é o Senhor. Nossa celebração a Ele não é apenas a Páscoa, como os judeus comemoravam, na libertação do povo de Israel, do povo judeu do Egito, e como a Páscoa, como a sociedade hoje comemora. Mas a nossa Páscoa deveria ser a nossa mais íntima comunhão e adoração ao nosso Deus. Que nesta noite você possa se colocar diante do Senhor. Também o Sérgio está conosco aqui hoje. Estará, depois que eu estiver orando, estará iniciando, fazendo uma introdução de um louvor, e depois estaremos compartilhando a palavra de Deus com vocês, para que nesta noite Deus possa abençoá-los. Aí no seu lar, aonde você está, estamos ainda no processo de ajuste desse tempo que estamos vivendo como nação. Mas Deus, Ele não fica limitado, nem impedido de alcançar o seu coração, a sua vida e também as suas necessidades. Oramos nesta noite, nos colocando diante dele então. Senhor, estamos reunidos diante de Ti, porque o Senhor disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu sei que não somente aqui, hoje eu, o César, que está nos assessorando em tudo, e o Sérgio, que está aqui conosco, Senhor,
mas também cada família que está reunida no seu lar, ou aonde estiver conectado conosco, ou que estará ainda assistindo esse vídeo no decorrer da semana, dos dias ou das semanas. O Senhor pode tocá-los, o Senhor pode alcançar os seus corações e as suas necessidades, justamente por esta mensagem. Jesus, tu ressuscitou dos mortos, tu está vivo, tu és o Senhor dos céus e da terra, e o teu nome seja glorificado. Aonde alguém invoca o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ali tu glorificas através do teu poder. Que nesta noite o Senhor entre em cada lar, sobre cada família. Haja, Senhor, uma manifestação da tua presença, que o Senhor possa abençoar aos corações que estão conectados, para juntos nesta noite nós refletirmos sobre tudo, não somente sobre tudo que estamos vivendo, mas sobre tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, o que estamos aprendendo diante de Ti, e as coisas que ainda o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que o Senhor possa estar, através dessa transmissão esta noite, com a Tua mão estendida, para tocar áreas de necessidade e manifestar o poder para produzir o milagre que só o Senhor veio a este mundo, glorificou o seu nome enquanto aqui viveu, e através da sua morte, o Senhor consumou todas as obras, para hoje o Senhor poder entrar em cada lar. O Senhor não precisa, o Senhor tem a chave para entrar em cada coração, em cada vida, e para abrir portas que estão fechadas, para abrir caminhos que precisam ser abertos diante de pessoas. Que o Senhor possa estar, então, nesta noite, manifestando o seu poder, e assim estendendo a presença do Senhor, para trazer uma atmosfera, um ambiente de glória, de paz, um ambiente de intimidade na Tua presença, pois Tu és o Senhor, que reina para sempre e sobre todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então vamos convidar o Sérgio para estar ministrando nesta noite. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, a tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, a tua morada. Eu sou teu lar. Mude
mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, a tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, a tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, a tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, glória a Deus. Hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas cada um de nós somos um templo, que nós somos criados por Deus para o seu amor. Nesta noite eu quero falar uma mensagem, num texto tão conhecido nosso, mas eu quero falar sobre amor e ressurreição. Uma mensagem inspirada nesse ambiente de celebração de um domingo de Páscoa. Amor e ressurreição. Porque Jesus morreu na cruz, porque Ele veio a este mundo sendo Deus, Ele tornou-se homem, e na cruz do Calvário, ali Ele entrega a sua vida, e no momento de dor, de intensa dor, jamais será possível imaginar o sofrimento, mesmo Jesus sendo de uma natureza divina, mas Ele também tinha e estava, não sei se poderia dizer limitado a uma natureza humana, e circunstancialmente Jesus sofreu muitas dores e muitas limitações naquele período, e até mesmo na cruz Ele sentia dor, Ele sentia o sofrimento sobre a sua vida. Mas por que Jesus suportou tudo isso, né? E em João 3,16, um texto muito conhecido, nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então demonstra que o amor com que Deus amou o mundo, com que o Pai amou a criação, que Ele criou tanto dos céus e da terra, e de tudo que Ele criou, mas ainda mais do homem, ainda mais do ser humano. A maneira que Deus amou foi numa expressão tão grande, que uma oferta de amor que Deus fez para resgatar-nos novamente para Ele foi o seu próprio Filho Jesus. Então Jesus é uma prova de amor, é uma demonstração de amor do coração de Deus, do coração do Pai. Então a ressurreição, por que o Pai ressuscitou Jesus? Não era só porque Ele, sendo seu Filho, Ele também amava Jesus, mas porque a ressurreição de Jesus, ela trazia uma demonstração máxima, magnânima do amor de Deus, né? Uma demonstração gloriosa do quanto Deus ama a sua criação, e o quanto Deus ama a todos nós. E este amor muitas vezes é difícil de nós entender.
É difícil de nós abrir o nosso coração. Às vezes abrimos o nosso coração para o ódio, para os sofrimentos humanos, para a rejeição, para os complexos de superioridade ou inferioridade que nos atormenta, nos fragiliza, nos faz sofrer. Mas muitas vezes temos dificuldade de abrir o nosso coração para uma experiência genuína, profunda e transformadora através do amor de Deus, experimentar o amor de Deus. Paulo disse que o amor de Deus excede todo o entendimento, né? Não tem como o homem entender. Isso está além do seu intelecto, da sua capacidade. Então, por mais que estudemos a Bíblia, estudemos livros, estudemos e cursamos faculdades, pode ser as mais distintas, estudamos o ser humano, estudamos a natureza, mas jamais conseguiremos através disso ter uma experiência de amor com Deus. Somente quando Deus se revela a nós, seus filhos, né? Então eu quero aqui ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 15. É um texto tão conhecido. E inicialmente eu quero ler no versículo 24, para que fique gravado, né? No 23, na verdade, e o 24, para que fiquem gravado essa parte de Lucas 15 e 16, né? Então, os que puderem me acompanhar, Lucas 15, versículo 23, a seguir, que diz o seguinte: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vou ler novamente. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta passagem, por mais que é uma passagem que temos um conhecimento dela bastante grande, né? Mesmo nós que não somos, talvez, mesmo aqueles que não são tão estudiosos da Bíblia, mas já ouviram muito a passagem do filho pródigo, né? Um pai que tinha 2 filhos, o mais moço resolve um dia sair de casa, construir sua vida, ir embora, mas ele precisa da herança, ele precisa de um apoio, de uma estrutura. Então ele pede ao pai, sabendo que ele tem parte na herança da família, ele pede ao pai que, então, divida a herança e dê a parte dele. E ele vai embora. Mas aqui, esse filho já está de volta. E as condições que ele volta é muito diferente das condições que ele vai embora. Então, quando Deus criou o homem, criou a criação, os céus e a terra, criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher com perfeição. Ele criou o homem e a mulher debaixo de uma bênção, de uma herança soberana, incalculável. Tudo que o homem tinha direito e tinha acesso e podia acessar e ser livre para desfrutar. Então este é o homem que não estava, como o filho pródigo não estava maduro para usufruir da sua herança, Adão e Eva também não estavam maduros para usufruir de tudo que Deus colocou na vida deles e colocou nas mãos deles. E muitas vezes nós queremos ainda essa síndrome da independência, de tomar a nossa vida e seguir o curso que nós quisermos, seguirmos como queremos. E esta é a história do filho pródigo. Então ela é a história de todos nós, de alguma maneira. Então quando ele volta para casa, ele faz uma decisão, depois de viver tempos e dias difíceis, depois de ter gasto e usado de forma irresponsável toda a herança que ele havia recebido do seu pai, que não era pouca, mas como ele se concentrou em gastá-la e não em administrá-la, os dias foram passando, as semanas e os meses também, e os anos, e acabou toda aquela herança que ele tinha, que ele depositou a confiança. E isso deixou de existir. Assim como muitas vezes a esperança das pessoas, a alegria, a paz, um casamento, uma estrutura econômica. Hoje nós estamos vivendo tempos em que, talvez como filho pródigo, precisamos recomeçar. Muitos talvez estão com o seu coração, a sua alma angustiada, e não cometa nenhuma loucura na sua vida, de querer pensar em tirar a sua vida, pensar que talvez será tão difícil recomeçar.
se Deus está do teu lado. E esta é a mensagem que, através do Evangelho e da passagem aqui dessa parábola do filho pródigo, nós temos de termos um pai que nos ama. E mesmo que tenhamos que recomeçar tudo de novo, mesmo que hoje na nossa nação brasileira nós estejamos vivendo os dias difíceis, muitos talvez tenham perdido ou possam perder o emprego, muitos talvez são autônomos e o seu trabalho, você terá que recomeçar de uma outra maneira, mas a sua fé precisa estar num Pai amoroso como é o nosso, que enviou seu Filho a este mundo para resgatar-nos as bênçãos que fazem parte da nossa herança, da herança que vai, mesmo que em situações que nós nos encontramos, em que nos falte talvez o básico, ou nos falte tudo, mas não nos faltando a nossa fé nele. Então o filho pródigo, ele não tendo mais nada, ele volta para casa. Ele decide vir humilhado, sem dignidade, mas ele decide retornar ao seu pai. E ele diz, voltarei e irei falar com meu pai, irei ter com meu pai. Vou me arrumar e diz o versículo 18, vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Muitos de nós talvez tenhamos consciência de como temos vivido até aqui. E talvez esse tempo de isolamento tenha nos feito refletir muito. Como estamos vivendo com Deus? Qual tem sido a nossa fé e a nossa confiança no Senhor? Temos amado a Deus de todo o nosso coração? Temos amado a Deus mais do que todas as coisas? Temos amado Ele de todo o nosso entendimento? Talvez nós precisamos ter uma vida mais profunda, mais enraizada, mais firme, mais sólida. Ter um relacionamento, priorizar o nosso relacionamento com Deus. Talvez hoje nós desejamos tanto estar aqui, ter todos vocês aqui, ou ter todas as pessoas que frequentemente vêm para estarmos juntos adorando o Senhor. Tantos talvez tenham saudades, como eu tenho saudades de ter todos vocês aqui esta noite, ou de estarmos juntos. Mas talvez Deus está nos refletindo quantas vezes nós não fizemos muito esforço para estarmos juntos congregando, adorando a Deus, buscando a face dEle. E hoje sentimos falta de tantas coisas que Deus tem colocado à nossa disposição. O filho pródigo talvez sentia falta de casa, do seu lar, do seu pai. Sentia falta de tanto amor que ele tinha. Mas ele tão facilmente tomou decisões na sua vida e acabou decidindo por ele mesmo, através dessas decisões, se ausentar de casa, se ausentar da família, se ausentar do pai. E ele magoou, ele quebrou, ele comprometeu os seus relacionamentos. E isso acabou distanciando ele da família. Esse é um tempo também de refletirmos sobre os nossos relacionamentos. Como nós temos vivido com as pessoas. Às vezes estamos tão envolvidos com a vida, com as coisas, que o nosso relacionamento com Deus nós vamos deixando para o último lugar. Vamos deixando para quando tivermos um tempo. Mas não priorizamos o melhor tempo para nos relacionarmos com Ele, conhecer mais a Deus, crescermos mais. Ou seja, não nos relacionamos por amor, mas por necessidade. Quando passamos prova, dificuldades, aí às vezes tiramos tempo para orar, para buscar uma solução, para buscar uma direção de Deus. Mas não temos esse hábito por uma expressão do amor e da gratidão que nós temos por tudo que Deus realmente representa para nós e por tudo que Deus nos ama. Então nós temos vivido dias de reflexão. E o filho pródigo refletiu. E ele tomou uma decisão, por mais difícil que era, retomar o caminho de casa. Ir e falar com o seu pai. Mas finalmente, acredito que não foi um caminho fácil. Ele não veio com alegria para casa. Porque ele tinha que enfrentar a consequência das suas próprias decisões.
Eu creio que é um tempo em que, como nação, nós estamos refletindo, que nós precisamos mais de Deus, nós precisamos nos humilhar mais diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que o homem não pode por si mesmo corrigir os males dos seus caminhos. É necessário nós pedirmos que Deus intervenha na nossa realidade. Então, eu vejo um pai de amor tão grande, mas que ele tinha dificuldade de ter um acesso ao coração desses filhos. Primeiro, do mais novo, que era tão impetuoso e que colocava a sua atenção principal naquilo que ele podia ter, naquilo que ele podia desfrutar, naquilo que ele podia construir com a sua vida, independente dos conselhos da direção, independente da gerência que o seu pai podia lhe proporcionar, do mentoreado que ele podia ter num pai experiente. E demonstra o quanto ele é experiente. E esse pai representa muito de Deus, muito do Deus amoroso que nós temos. Todos nós temos acesso a esse Deus através de Jesus. Quando o filho retornou para casa, o pai chamou seus empregados e disse a eles o seguinte, o 22 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles descobriram o quanto estavam nus e que essa nudez estava exposta. Antes a nudez deles não estava exposta, porque a presença de Deus, a glória de Deus na vida deles, era como uma roupa que os protegia, que trazia conforto e consolo. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais protegidos, amados, mais abençoados nós somos. E não nos sentimos expostos às injustiças, às fraquezas e às dificuldades desta vida, o que temos que enfrentar em nosso caminho. Mas quando Adão e Eva se viram nus por causa da consequência do pecado, então eles foram e pegaram folhas de árvores para se protegerem, para se vestirem. E então Deus resolveu, quando apareceu a eles e corrigiu a eles, Deus matou um animal, certamente, e tirou a pele e fez de peles de animais roupas para eles. Aqui talvez já teríamos uma figura do sacrifício que Deus proveria para a redenção da humanidade, que havia sofrido por consequência da transgressão e do pecado. Então aqui novamente o filho é vestido com roupas apropriadas para viver naquela casa, naquele lar. Certamente era um lar abençoado, um lar que tinha talvez um estilo de vida diferente. E assim nós somos chamados para viver no reino de Deus, na casa de Deus. É um lar diferente, onde as nossas roupas, elas protegem o nosso coração, protegem nossa alma, nossa mente, onde a presença de Deus nos veste de justiça, nos veste de amor, nos veste de paz, de alegria. Então somos vestidos por Deus, e com estas roupas nós somos protegidos das fraquezas e da incapacidade humana. Então a primeira coisa que o pai deu ordem aos seus servos para que lhe desse um banho no filho, vestissem ele, calçassem os seus pés. Mas no versículo 23 ele dá uma segunda ordem, ou uma terceira ordem: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. E esse bezerro gordo tem a figura de Jesus, tem a figura também de, se Deus como Pai também se reflete nesse pai aqui da passagem do filho pródigo, também o cordeiro aqui reflete muito do que Jesus representa para nós. Aquele que tomou o nosso lugar na cruz, aquele que morreu como um cordeiro que foi preparado para esse sacrifício, para anular a condenação do pecado de toda a humanidade. Então o cordeiro foi oferecido e foi sacrificado para celebrar, para festejar. E é isso que Deus quer que hoje eu e você celebremos a nova vida. Celebremos pelo perdão que foi nos dado através de Jesus. Celebremos porque podemos buscar a sua face, porque podemos orar e colocar nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos desafios. Nós não precisamos caminhar e viver como se tivéssemos órfãos, abandonados,
que não tivéssemos um pai do tamanho de Deus, com a grandeza do amor que Ele tem por nós, para nos ajudar nesses momentos. Então, diz aqui que o pai recebeu o filho. Diz alguns versículos anteriores que ele, quando o avistou longe, ele teve uma visão do filho. Ele correu até ele, abraçou e o beijou. Isso fala de a visão que Deus tem de nós. Não é a visão que o mundo, que a sociedade tem. O que você está tendo de ti mesmo. Você se vê a partir do que você tem ou do que você deixa de ter. Você se vê a partir da sua capacidade intelectual ou da ausência de uma intelectualidade melhor. Você se afirma naquilo que você pode ter, mas que você possa se afirmar no pai que você tem. E esse filho, quando ele perdeu tudo que tinha, ele voltou para se afirmar nesse pai. Ele buscava um emprego, mas ele foi recebido como filho e recebeu novamente a herança. E recebeu o direito de ser parte, ou de fazer parte, ou de ter acesso à herança dele. Ok, ele recebeu esse direito novamente. E em João capítulo 1, Jesus diz, aproximadamente o versículo 12, que nós não nascemos do homem, nem da carne, mas nascemos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus recebe o direito para se tornar filho de Deus. E esse direito de se tornar filho de Deus é de ter parte na herança de Deus para as nossas vidas, para recebermos uma nova vida. E esse filho então foi recebido em casa, foi celebrado, foi festejado. E mesmo em tempos difíceis como este, Deus quer que você tenha sua esperança renovada nele, sua fé fortalecida nele, que você possa confiar que não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade de trabalhar ou não, mas é pela sua fé e pela sua capacidade de crer que Deus pode cuidar de ti. Mesmo nesse tempo difícil que estamos vivendo, mesmo sem saber como será recomeçar, como será o país, a nossa nação brasileira, recomeçar a partir do coronavírus e a partir desse tempo de isolamento, a partir da engrenagem da economia ter refreado a sua força. E a preocupação, ela cresce muito no coração humano. Mas nós somos chamados para confiar em Deus, independente da situação que estamos vivendo. Então, quando o cordeiro foi morto, esse cordeiro não ressuscitou, mas o cordeiro de Deus, que é Jesus, ele ressuscitou. E ele trouxe a esperança. E lemos no início, quando o anjo, no domingo pela manhã, apareceu a Maria Madalena, e as demais mulheres que estavam com elas, quando foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, e ali encontrar o túmulo vazio, e o anjo então deu o recado dizendo: não temas, ou não temais, e dizendo: ele não está mais aqui, aquele que vocês procuram não está mais entre os mortos, mas ele vive, ele já ressuscitou. Vão e falem aos irmãos para que eles vão a Galileia, porque lá o Senhor se manifestará, aparecerá. Imagina a alegria de Jesus voltar a estar com Pedro, Tiago, João, com todos os demais. E a alegria do Senhor em estar contigo aí no seu lar, na sua casa, na sua família, mesmo nos tempos que estamos vivendo, a estar conosco nesses dias. A presença dEle, Ele quer que cresça mais sobre nós, em nós e através de nós, para nos fortalecer em tempos difíceis. Por isso Ele ressuscitou, para voltar a estar com os discípulos. E Ele subiu ao céu, mas Ele disse: eu enviarei o Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele estará convosco. Então, através do Espírito Santo, Jesus se faz presente em cada um de nós. Então, a ressurreição é uma expressão de amor. Deus ressuscitou Jesus. A morte dele foi uma morte substituta. Foi a morte que substitui a sua morte, a minha morte, para que a morte não tenha mais poder sobre nós, mas a vida. E Deus quer que você seja cheio de vida. O filho estava morrendo porque ele não tinha nem o que comer, nem emprego. Ele conseguiu um emprego, mas esse emprego ele recebia injustiça. Não eram nem dado um salário a ele, nem alimento davam a ele. Ele desejava comer a parte da comida dos porcos no fazendeiro onde ele encontrou emprego. Então, quantas pessoas vivendo um tempo de injustiça,
Mas Deus te ama, Ele é justo, Ele é fiel. Coloque sua esperança nele, coloque sua fé nele. E assim, diz aqui que o filho mais velho, diz a partir do versículo 25, o filho mais velho, ele estava no campo certamente trabalhando, envolvido nas atividades da família. E quando ele voltava, ao aproximar-se de casa, ele ouviu músicas e danças. E certamente ele sabia do cronograma, ele sabia dos eventos e dos dias de festas da família. E aquele não era um dia. Era um dia extraordinário, mas não era um dia que havia sido agendado no calendário da família para se celebrar, senão ele não teria ido para o trabalho. E diz o versículo 26, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele se informou. O seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. Talvez alguém está me ouvindo e você tem feito como o irmão mais velho. Em vez de você se dirigir diretamente ao Pai, que é Deus, através de Jesus, você tem se dirigido a crenças, a religiões, você tem se dirigido a quem não pode te conduzir a uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E não podemos nós também, cristãos, filhos de Deus, perder a nossa intimidade com Deus. Nós deixar de priorizar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Nosso Pai é um Pai de amor, e o amor de Deus é incalculável, porque a expressão dele é a vinda de Jesus, é a morte e a ressurreição de Jesus. Não é um amor qualquer, não é um amor de palavras apenas, não é um amor apenas de sentimentos, mas é um amor de demonstração, é um amor demonstrado, é um amor manifestado, é um amor poderoso, é um amor que pode nos libertar do ódio, nos curar das piores sequelas humanas, das piores sequelas malignas, diabólicas. O amor de Deus é poderoso para destruir tudo aquilo que tem destruído o seu coração, a sua vida. Então, este filho mais velho, quando soube que havia se planejado algo sem ele estar presente, sem ele saber disso, Deus planejou coisas que você não sabe para você, e somente para surpreender você, porque esse é o jeito de Deus amar. A cada dia você faz um planejamento de vida, mas você não imagina o que Deus tem preparado para você. Talvez o teu dia comece com dívidas, com preocupações, com problemas. Talvez este momento da sua vida você está considerando um dos piores momentos. Mas não denomine isso, não limite a sua vida por esses tempos que estamos vivendo, porque você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você não sabe os caminhos que Ele usará para mudar o curso de algumas coisas na sua vida. E então este filho mais velho, ele se fechou em torno da sua visão de vida. E ele julgou o pai pela informação que esse empregado trouxe para ele. Porque ele não buscou a intimidade do pai. Ele não entrou em casa e disse: pai, o que está acontecendo? Então busque a Deus nesses dias. Abra o seu coração, reserve tempo para você derramar o teu coração na presença de Deus, e não se ocupe com coisas que te afastem da presença de Deus. Então, diz na sequência no 27, e ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Então tudo isso veio de forma distorcida para ele, e o coração dele se fechou. Então quando nós não caminhamos na intimidade com Deus, num relacionamento de intimidade, nós não conseguimos ter a leitura correta da vida, do mundo, das coisas, daquilo que estamos passando. Nós nos fechamos, deixamos o nosso coração se fechar pela leitura que nós fazemos da vida. Então diz na sequência, no 28, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Então a indignação fecha a sua vida, o seu coração, para você desfrutar de coisas que Deus tem reservado para você. Então aquele momento estava se desenhando para o filho mais velho, totalmente diferente do que era para o filho mais novo. Para o filho mais novo era a redenção, para o filho mais velho era o pior sofrimento. Ele estava se sentindo traído pelo pai, ele estava se sentindo naquele momento alguém deixado de lado. Então nesta noite eu quero convidar você
a deixar o Senhor sondar profundamente o teu coração, aí aonde você está me ouvindo, e depois na sequência, nos dias que virão, as pessoas que nos assistirão através desse vídeo, desta mensagem, faça uma reflexão como está a sua vida. Talvez você está como um filho mais novo, que já cometeu erros na vida, que está se sentindo tão pesado por isso, mas você precisa de um encontro com Deus. Deus quer realmente tocar profundamente o seu coração e reorganizar a tua vida. Ou talvez como um filho mais velho, você se sente uma pessoa cristã, uma pessoa que crê, uma pessoa religiosa, uma pessoa que se acha alguém que tem a sua vida sob controle, mas de repente coisas acontecem e você fica magoado, você fica indignado com pessoas, até mesmo com Deus, por não entender como que coisas desta maneira podem acontecer. Então diz no 29, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um momento, ou um mandamento seu, na verdade. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Veja, essa era a cosmovisão, essa era a concepção do coração, da mente deste filho. Ele estava em casa, mas como filho mais novo, o coração dele não estava em casa. Ele não estava vivendo com o pai, ele não tinha intimidade com o pai. Ele não comungava dos sonhos, dos planos, daquilo que o pai... ele não conseguia aprender com o seu pai. Ele podia aprender com o seu pai até na maneira de receber o seu irmão, para que um dia, se ele estivesse necessitado, e por mais que ele pensava que não, mas ele estava necessitado do amor do seu pai, porque ele não tinha intimidade com o seu pai. Ele também pensava em se alegrar com os seus amigos, em o seu pai lhe dar parte da herança, para poder se alegrar com os seus amigos, mas ele não conseguia se alegrar com o seu pai, aquilo que alegrava o coração do seu pai. Então, hoje, talvez foi um grande sofrimento para Deus, como nosso Pai, entregar o seu Filho Jesus em nosso lugar. Mas hoje, Ele se alegra quando nós abrimos o nosso coração e não queremos mais continuar vivendo no pecado, vivendo uma vida orientado pelo orgulho, pela soberba, pela independência de conduzir a nossa vida do nosso jeito. Mas quando nós reconhecemos que não podemos viver sem a presença do nosso Pai, sem o seu amor. Então, amados, eu quero nesta noite trazer essa reflexão profunda ao seu coração, sobre amor e ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma expressão clara do amor de Deus como nosso Pai. E esse Pai, Ele não quer nos dar um emprego apenas. Ele não quer nos abençoar, Ele não quer nos curar e fazer um milagre, nos dar uma nova vida apenas. Mas Ele quer ser parte dessa nova vida. Ele nos dá uma nova vida para que Ele possa ser alguém especial nessa nova vida. E muitas vezes nós não temos vivido desta maneira. Nós queremos usufruir o que Deus quer e pode nos dar, mas não queremos deixar o lugar principal da nossa vida para que Ele ocupe, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua, para que Ele nos fortaleça. Então, Deus nos ama de tal maneira que Ele podia estar fazendo talvez algumas coisas muito, talvez nós imaginamos mais importantes, mas Ele julga que é importante fazer parte da nossa vida. Então, este pai saiu e conversava com este filho. Talvez Deus converse com você durante esse tempo de quarentena, durante essas semanas, durante esse mês, durante esse tempo difícil, seja um tempo, eu tenho sentido que Deus tem falado comigo muito forte. Deus tem mexido no meu coração. Deus tem trabalhado na minha vida. Eu entendo que Ele está chamando a igreja brasileira e Ele quer dar um novo coração para a igreja brasileira. Porque Deus iniciou dar um novo país, dar um novo tempo para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Mas nós continuamos ainda com uma mentalidade velha. Nós continuamos ainda tentando resolver as coisas na força. E parece que não basta Deus fazer coisas novas. Deus precisa nos transformar e nos fazer novo também. E é isso que Ele quer fazer. Ele queria
transformar não somente o coração do filho mais novo, mas Ele queria também mudar o coração do filho mais velho. E nisso representa que todos nós precisamos de Deus. Mesmo aqueles que já estamos caminhando com Deus, já fazemos parte da casa de Deus. Então, no 31, o pai responde: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, muitos de nós estávamos mortos. Recebemos uma nova vida, porque um dia Jesus morreu em nosso lugar. Hoje nós podemos recomeçar de novo. Estar morto e reviver, exatamente a mensagem de recomeçar tudo de novo. Se a nação brasileira precisa recomeçar tudo de novo, romper com as maldições do passado, de corrupção, de miséria, de engano, de mentira, de tantas coisas. Eu entendo que é um tempo em que a igreja de Cristo no Brasil precisa entender isso, o seu sacerdócio em Cristo, o seu chamado. É se colocar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados desta nação e pelos nossos pecados, e recomeçar de novo. Porque muitas coisas, hoje é um símbolo, uma figura de morte. Hoje muitos perderam o emprego, muitos hoje não sabem como será a nação a partir de agora, como será a economia, como será a vida familiar daqueles que perderam familiares, daqueles que perderam parentes. Então, Jesus um dia morreu por nós, e hoje nós precisamos morrer para muitas coisas e recomeçar a nossa vida de um jeito diferente, mas não apenas por causa do coronavírus, por causa das pessoas que morreram, ou que ainda podem morrer, por causa da economia e da crise que o nosso país está, mas porque Jesus abriu uma porta de ressurreição para mim, para você, para a nossa nação, para o nosso estado, para o nosso país. Muitos não creem, para o nosso município, muitos não creem, mas Deus está chamando aqueles que creem, para que nós, através da nossa fé, o filho pródigo não cria que o pai podia lhe perdoar, que ele voltando para casa, ele teria direito novamente à família, a ser filho, a ser recebido como filho, a ter uma herança. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, mas para saber nós precisamos nos humilhar, nós precisamos crer, nós precisamos deixar de ter Deus como uma religião e ter Deus como uma pessoa que quer fazer parte da nossa vida mais do que os familiares que nós mais amamos. Às vezes não sabemos amar o suficiente os nossos familiares porque não amamos a Deus o suficiente. Mas chegou um tempo em que Deus está te chamando para uma experiência diferente com Ele, para você morrer para tantas coisas que tem te matado. Tem matado os teus sonhos, a tua esperança, a tua alegria. Tantas coisas estão feridas, enfermas da tua vida. Mas chegou um tempo de nós nos humilharmos, como o filho pródigo que voltou para casa, precisou se humilhar, percorrer um caminho de humilhação. Talvez as coisas para alguns não mudem de uma hora para outra. Precisa nós começarmos a fazer as coisas diferentes a partir de agora. Acho que foi Albert Einstein que disse que é loucura nós queremos tudo novo, mas continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito que temos feito até aqui. Então é preciso um tempo de mudança, tornar o Evangelho algo tão prático nas nossas vidas. Não precisa nós vir aqui, reunirmos todos na congregação, termos todo o grupo de louvor, o ministério de louvor aqui. Parece que Deus está nos ensinando tantas coisas aqui. Eu estou aqui, eu sou pastor e ministro, está aqui o Sérgio, o César, que são ministros de Deus também, de adoração, de louvor. Mas a igreja aqui, a congregação está vazia. Mas a igreja do Senhor não está vazia. Deus quer encher, porque a igreja do Senhor sou eu, é eles, é você, aonde você está, onde você tem se rendido a Jesus. Deus quer encher com a sua glória, Deus quer encher com o seu amor, com o seu poder. Por isso Jesus foi e se esvaziou na cruz, entregando sua vida, para hoje eu e você deixarmos o nosso orgulho, deixarmos a nossa soberba, deixarmos a nossa indignação, de estarmos criticando o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, de estarmos criticando as pessoas que são de outra concepção ideológica, teológica,
de uma outra concepção política. Está na hora de nós nos humilharmos diante daquele que é o Senhor dos senhores e que reina de eternidade a eternidade. Ele unicamente pode fazer as mudanças em nossas vidas. Então ele mudou o coração do filho, o filho pródigo que tinha jogado tudo fora e não tinha direito à herança. Mas por amor e misericórdia ele recebeu este filho, restaurou ele, deu ordem aos seus empregados para servir este filho. Se ele não desse ordem aos seus empregados, os empregados não serviriam este filho, porque ele não fazia mais parte da família. Mas ele foi restaurado à família. Deus está trazendo um tempo de restauração para o seu coração, restauração para a visão do seu coração. Mas também o filho pródigo, isso fala de muitos de nós cristãos. Nós temos nos afirmado naquilo que fazemos, naquilo que somos, mas isso não é suficiente mais. Deus está nos trazendo de volta para a intimidade, para uma vida em que ela seja completa em nós, através do seu Filho Jesus. Então eu quero convidar você nesta noite, para nós orarmos, para nos colocarmos diante de Deus. Aqui nós vimos um pai, e vimos 2 filhos. Eu não sei de qual grupo você pertence, do filho que tem tomado decisões, e tem sido um cristão independente, ou tem sido uma pessoa que tem fugido de Cristo, fugido de um compromisso. Talvez você está chateado, magoado com o pastor, está magoado com a igreja. Talvez você está frustrado, você diz, eu não creio mais no sistema igreja. Mas igreja não é um sistema, igreja são pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. E talvez você foi chamado para ser parte da igreja viva, da igreja verdadeira, da igreja santa, que são pessoas que mesmo não hoje tendo a restrição de se reunir aqui, mas estão reunidas. Aonde você está na presença de Deus, e Deus está presente na sua vida. Mas também, talvez muitos fazem parte deste grupo, que o filho mais velho, que fala do filho mais maduro, aquele que deveria ser exemplo, mas que não era exemplo. Por fora ele parecia ser um filho bonzinho, comportado, sempre trabalhando, mas por dentro o seu coração estava distante do seu pai. Muitos de nós temos sido obreiros, temos sido ministros, temos carregado títulos, temos feito tantas coisas, mas não conhecemos a Deus suficientemente. Não temos um relacionamento com Ele de intimidade. Quando estamos vivendo um tempo como esse, ficamos com medo, ficamos apavorados, não entendemos o que está acontecendo, quais são os pensamentos de Deus. Mesmo nos tempos difíceis como esta família estava vivendo, havia um pai ali para sustentar os fundamentos daquela casa, daquela família. Esse pai restaurou o filho de um lado, e esse pai restaurou o outro de outro. E nenhum é fácil. Aquele que está frustrado, afastado de casa, precisa retornar, ele precisa tomar a decisão. Muitos que estão me ouvindo precisam tomar uma decisão na sua vida. Deus não pode tomar por você. Se você tomar, é como ele falou através de Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13, onde ele diz: bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é um tempo de buscar a Deus de todo o teu coração. E se tu te voltares, então eu te trarei. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas Ele faz a partir de um momento que nós tomamos o primeiro passo. E o filho mais novo, ele voltou para casa, mas o filho mais velho estava em casa. E não basta sermos cristãos, sermos pastores, sermos ministros de Deus, mas como nós estamos? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Eu quero convidar você para nós orarmos esta noite. Apresente-se diante do Senhor. Coloque seu coração diante dEle. Pai, nós invocamos a presença do Teu Espírito. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Venha através de mim, através deste momento de oração. E o Senhor manifeste o seu poder, manifeste a sua presença. Revele o amor gracioso, generoso, transformador do teu coração, Pai, a cada família, a cada homem, a cada jovem, a cada criança, a cada mulher. Que o Senhor se manifeste nos lares, nas famílias, aonde estão te adorando, onde estão conectados
neste momento conosco, através desse link pelo YouTube, pelo Facebook, Senhor, mas também conectados através do Teu Espírito. Manifesta o Teu poder agora. Revela, Senhor, a Tua glória a esta família, a este lar. Não importa hoje a situação em que estamos como país, mas o que importa é que Tu és um Pai generoso, Tu és um Pai justo, e mesmo em situações difíceis, quando nós nos arrependemos, o Senhor se volta para nós, e esse é um tempo que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos, como filho pródigo, nós tomarmos a decisão de, Senhor, consertar o nosso coração contigo, pedirmos perdão para os nossos familiares, mudar as nossas atitudes por muitas coisas. Vem e ajuda-nos, Senhor, quebra o nosso orgulho, vem e arranca de nós raízes que têm nos aprisionado durante tantos anos, em comportamentos tão nocivos, tão destruidores, tanto para nós quanto para os nossos familiares, para pessoas. Nos ajuda a mudar, nos ajuda a transformar. Reconhecemos que hoje mudar coisas em nossas vidas não é um processo fácil, somente pelo Teu poder, somente pela Tua glória. Então oramos pedindo, manifesta o Teu poder, Senhor. E também a nós que Te conhecemos, mas não Te conhecemos na intimidade como precisaríamos conhecer. Vem nesses momentos de conflito, de confusão, revela o Teu amor, revela a Tua glória a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, amado irmão. Estenda a sua mão sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Nós agradecemos a Deus por esse tempo e por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.